escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi, pessoal da UPA. Volto a falar com vocês aqui na escola dominical, remota, online. Mas é muito legal falar com vocês. Hoje eu quero nós estamos estudando essa lição, a nossa revista é o Território, e o tema da lição é para viver bem. Estamos estudando a vida de Jó. Eu queria fazer um resumo porque há muitos novos alunos que estão entrando por essa classe, que eram teens, agora são adolescentes, são moços, e estão entrando para essa classe. Então, para que vocês não fiquem perdidos aí, eu vou fazer um resumo destas lições que você tem aqui na sua revista Território, com o tema para viver bem. Então, falamos sobre a lição de Jó. Hoje nós vamos falar a lição 5, a resposta que Deus deu a Jó, um redemoinho tremendo, uma coisa maluca, mas foi o que aconteceu. Mas eu quero fazer um resumo para vocês, a lição 1, que começa no capítulo 1 de Jó, vai no versículo 1 até o versículo 8. Deus começa a falar algumas qualidades de Jó. Jó era a pessoa menos provável, a mais improvável para acontecer essa catástrofe que aconteceu na vida dele. Porque Jó era um homem bom, justo, temente a Deus, orava pelos filhos. Diria, um homem não perfeito, mas um homem ideal. E o capítulo 1 fala isso, que Deus às vezes prova pessoas também que são boa gente. Talvez você não tenha feito mal tão grande para ter uma dificuldade tão grande, mas Deus às vezes quer transformar o nosso mal em algo muito maior. Não é? Transformar o mal que nos acontece em algo muito maior. Esse é a primeira lição. O Jó é a pessoa menos provável, o cara reto, temente a Deus. A segunda lição fala que, mesmo ele sendo assim, Deus prova Jó. Está aqui no capítulo 1, versículo 9, até o capítulo 2, versículo 10. Então Deus está provando Jó. O gado é roubado, arranja uma confusão, os filhos são mortos, e ele entrou num redemoinho terrível, numa provação tremenda, e a lição 2 fala sobre isso, quando Deus está provando a fé de Jó. Na lição 3, começa então a grande narrativa do livro de Jó, que é Jó sendo confrontado pelos seus amigos. Muito amigo, acusavam Jó de tudo quanto é coisa. Se vocês lerem aí em Jó capítulo 2, começando do versículo 11, e vocês vão até o capítulo 3, versículo 1, depois leiam o capítulo 4, versículos de 1 a 7, vocês vão ver a narrativa do texto, mostrando como os amigos de Jó tentavam inventar coisas para justificar Deus, como se Deus precisasse de justificativa. Não, Jó, você está assim porque você deve ter feito alguma coisa. Não, você escondeu, você era perfeito demais, não é possível, tem alguma coisa errada com você. Esses são os amigos de Jó, e toda a trama do livro corre em torno dos amigos de Jó, confrontando com Jó. E agora nós vamos ver como Jó responde esses amigos, como ele fica desesperado, não entendendo nada o que estava acontecendo com ele. Então toda essa narrativa é isso, Jó se confrontando com ele mesmo, fazendo análise na vida dele, dizendo, sabe o que aconteceu comigo? Fazendo análise diante de Deus, diante dos homens, dos amigos, e ele começa a dizer, Deus, eu não estou entendendo nada. Não acontece isso com a gente que não está entendendo nada. Então, mal com os pais, mal com os amigos, mal com o namorada, mal com Deus, mal com você mesma, com você mesmo. Não é? Então fica aquela confusão na cabeça. E Jó passou por isso também. Hoje nós vamos ver
na lição 5, a resposta que Deus deu a Jó no meio do redemoinho. Vamos ler o texto. Então, gente, o texto da lição nossa, na verdade, compreendem 4, 5, 6 capítulos, né? Ou vai de Jó, capítulo 38, até Jó, capítulo 42. Né? Então, são, na verdade, 4 capítulos que falam sobre a resposta que Deus deu a Jó, os conflitos que ele tinha. Lembra? Na vez passada que eu falei que ele estava confuso e ele começou a fazer perguntas para Deus. E Deus diz, tá bom, Jó, eu vou te responder. Então o capítulo 38 vale a pena, porque a gente vê Deus criando o céu e a terra lá, e a gente diz o seguinte, olha, nossa, foi tão rápido, tão sério. Quando você lê o capítulo 38, você vê como é que Deus era interessante, quando ele tinha prazer em criar aquelas coisas, como os anjos se alegravam, quando as estrelas eram criadas, os animais mais estranhos, mais esdrúxulos, e como Deus curtia aquilo. Porque Jó queria perguntar coisas a respeito da vida dele, Jó. Jó não sabia nada sobre ele. E há coisas que acontecem na vida da gente que estão fora do ambiente emocional, psicológico e histórico da gente. A gente só vai entender lá na frente. Então Jó queria resolver as coisas ali, entender todo o futuro, a história dele, porquê do passado, porquê do presente, porquê do futuro. E Deus contou a história da criação para ele. E contou de uma forma extremamente bem-humorada. Você quer ver um Deus bem-humorado? O Deus do Éden. Leia Jó 38. Olha como ele era bem-humorado em falar com Jó, em responder a Jó. E Jó ficou pensando naquilo que Deus fez. Então, os caminhos de Deus são insondáveis. Os caminhos de Deus não são para serem interpretados mentalmente. Claro que tem uma certa lógica, mas nós temos que confiar em Deus, temer a Deus. Então, Jó teria que se aproximar de Deus, não com tantas perguntas, mas com mais temor, com mais confiança em Deus. Porque se ele não sabia nada a respeito dele, nem do futuro, nem sabe por que aconteceu no passado, e ele não sabia nada, como é que ele queria saber tudo sobre Deus, tudo sobre ele, tudo sobre os amigos dele, de uma vez só? A mente de Jó não podia suportar isso. Então, Deus começa a fazer o seu discurso. Capítulo 38, olha, vale a pena você ler, é curioso. Olha o que Deus falou. Ô Jó, você sabe por que quando o hipopótamo levanta lá no brejo, ele levanta com a flor branca no nariz? Olha que coisa maluca, que coisa engraçada que Deus falou para Jó. Jó, você não sabe nem coisas básicas que você já viu, não sabe responder. Eu sei. Tem alguma razão porque o hipopótamo vive na lama, tem uma razão porque o hipopótamo, quando vai para o brejo, levanta uma flor de lírio no nariz, no jacaré. Deus faz um monte de coisa aqui no capítulo 38. E no capítulo 40, de 3 a 5, Jó reconhece a sua ignorância. Quando Deus começa a contar a sua história, lá do Éden, de um outro jeito, lá da criação, de um outro jeito, que ele não contou lá na criação, em Gênesis é contado por Moisés. Aqui o próprio Deus está falando com Jó. Então, quando ele começa a contar essas coisas, Jó ficou curioso de saber aquilo. E ele diz, realmente eu não sei de nada. Eu não sei mesmo de nada. Então, Jó responde. Então, Deus está conversando com ele. Primeiro discurso, 38. O capítulo 40, de 3 a 5, Jó entende sua ignorância. E os capítulos 40 a 41, Deus começa a fazer o seu segundo discurso. Faz um discurso no 40, no 41 ele faz outro discurso. No 42, Jó se arrepende da sua ignorância. Ah, Deus, eu antes te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomina teu pó. Eu perguntei coisas ignorantes demais, como eu não sabia de nada. Então nós queremos saber coisas de Deus sempre binariamente, 0-1, 0-1, sim ou não, pode ou não pode. Deus não é binário. Deus não trabalha como os nossos computadores e nem como a nossa mente racional, que é binária. Por exemplo, eu faço uma pergunta para você. O que é doce? O que é uma coisa doce? No máximo que você vai me responder é o seguinte, aquilo que não é salgado.
É preciso de muita técnica, muito conhecimento para saber de onde que nasce o doce. Qual é a química do doce, por exemplo. Então tem muitas coisas básicas que a gente não sabe da vida da gente. Quais as lições que Jó deveria tirar para a sua vida? A primeira lição, do 38, de 8 a 1, é que Deus pode perguntar a gente. Deus pergunta, pergunta. A Bíblia faz várias interrogações. Se você pudesse ler a Bíblia inteira e marcar todas as perguntas que estão ali, você vê que Deus quase pergunta tanto quanto responde. Porque Ele quer saber as inquirições do nosso coração, como nós somos, como nós cremos, como nós agimos, como nós reagimos. Então, aqui está o primeiro discurso. Deus pergunta no capítulo 38 para Jó. Não é? E ele vem no meio de um redemoinho. Jó falou, por que você não veio no meio de uma brisa mansa? Vem um redemoinho rodando um vento maluco e você vai me falar desse jeito? Também não sabe. Não sabe nem como Deus pergunta. Como é que ele queria saber respostas de Deus? Então Deus veio no meio desse redemoinho e diz, Jó, singe-te. Ou seja, tira essa cara do pó, para de sair da defensiva, sai desse lugar aí, levanta e prepara porque nós vamos conversar. Então Jó lava o rosto, prepara, põe uma roupa boa para conversar com Deus. Fica esperto, a coisa vai pegar agora. E ele começa a apertar o Jó, do 38, 37, 38, 40, 41, 42. É Deus trabalhando com Jó, colocando Jó no lugar em que ele deveria estar. Então Deus começa a fazer perguntas. Deus chama a atenção de Jó, para que ele saia, o Jó, dele mesmo. Porque todo o discurso de Jó era a respeito dele. Então Deus vai dizer, Jó, saia um pouco de você e veja como eu vejo você dentro desse universo maior. Você é um micro que eu amo e chamei, é um homem íntegro, mas olha o macro. Olha como é que eu enxergo. Olha como é que eu faço as coisas. Deixe de ser o centro da sua vida, Jó. Para de perguntar só sobre você. Pergunta sobre mim, sobre minha criação, sobre meu senhorio, sobre a minha criação, sobre o meu poder, como eu tenho um poder criador e criativo. Não é? Às vezes nós ficamos aquela coisa de ser o centro de nós mesmos e Deus chama Jó para uma conversa séria com ele. Deus estava dizendo, Jó, olhe para mim, olhe nos meus olhos, olha que eu vou te perguntar, levanta daí, sai dessa miséria, eu vou começar a perguntar coisas para você. E Deus começou a falar com Jó no capítulo 38, versículos 4 e 5, e também dos versículos 28 a 33, Deus começa a falar com Jó. Jó, olha para mim, eu mando e governo e faço todas as coisas. Eu que governo os mares, eu governo os planetas, eu governo o gelo, eu governo os animais, as pessoas. Primeira coisa, saia de você e olha quem sou eu, senão você nunca vai se entender. E mesmo que eu respondesse tudo para você, Jó, você é binário. Você tem... você joga uma moeda para cima, tem 50% de probabilidade de cair cara ou coroa. Eu não, eu tenho bilhões de probabilidades. E Jó começou a pensar nessas coisas e começou a ficar curioso. Então Deus tem um mundo nas suas mãos. Os seres animados, inanimados, os que só estão, que não são. Deus é Senhor do mar, da chuva, do gelo, dos animais. E aí Jó começou a ter a primeira lição, sair dele mesmo e começar a olhar para Deus. Vamos ver a próxima lição. Então Deus continua a ensinar a Jó a respeito dele mesmo, Deus. Quem era ele? Quem era esse Deus? E Deus continua a perguntar, depois no capítulo 40 até o 41, Deus continua, 42, Deus continua a perguntar para ele. Lembra que no primeiro discurso ele falou que ele era o Deus criador, que criou o hipopótamo, criou o Leviatã, criou o Órion, as estrelas, os astros. E agora no segundo questionamento, Deus se mostra como seu salvador. Ele usa duas figuras interessantes para mostrar o domínio do mal, o hipopótamo e o crocodilo, chamado Leviatã. E esses dois animais são símbolos de morte, são símbolos do poder maligno. Não é? Lá no Salmo 74, 14, fala do dragão, que é o jacaré, o Leviatã. O Apocalipse, os capítulos 12 e 13 falam sobre esse grande monstro. Não é? São símbolos do mal, da destruição,
da morte, o que Deus está dizendo para Jó? Eu controlo o mal. Assim como Satanás teve que se submeter a mim, lá no capítulo 1, para te tentar, os animais também se submetem a mim. Eu é que te livro do poder de Satanás. Eu é que te livro do poder, simbolicamente, do dragão e do hipopótamo. Eu é que livro você. Eu sou o seu salvador. Eu te livro de todo o mal. Quando Jó compreende isso, nesses capítulos 40, 41 e 42, ele se quebra, ele se dobra diante de Deus. E aí, humildemente, reconhece o poder de Deus sobre a vida dele. Então, Deus se mostra para Jó como o criador de todas as coisas, mas também como o libertador de todo o mal, o salvador das nossas vidas. Por isso que Jó disse em um dos seus versículos: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E foi o primeiro a falar sobre a ressurreição. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que um dia ele me levantará da sepultura. São esses momentos de fé, de quebrantamento, de humildade, de reconhecimento da soberania de Deus e da nossa ignorância, de reconhecimento da santidade de Deus e do nosso pecado. É ali que Deus trabalha conosco. E é naquele ponto que Deus queria levar Jó. Mas Jó aprendeu mais coisas, vamos ver? Outra atitude que Jó tomou, que foi de grande lição para a sua vida, é que ele aprendeu de fato a se arrepender. Quando ele vê a grandeza de Deus na criação, o poder de Deus em dominar, ser senhor do mal e do bem, quando ele percebe essas coisas grandes, ele se arrepende. Olha o que diz aqui no capítulo 42, versículos de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois eu havia dito. Eu te falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Oh, como eu era bobo. Aí ele conclui: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Jó teve que aprender uma coisa: viver uma vida de arrependimento. Quantas vezes eu fiz perguntas idiotas para Deus? Para quê? Se eu não compreendo nem eu mesmo. Quando eu compreendo a glória, a grandeza, o amor de Deus e nos salvar em Jesus Cristo, isso seria o suficiente para tudo que nós pensamos ou queremos. É claro que nós podemos perguntar as coisas a Deus. E Jó também tentou fazer isso. Só que Deus não respondeu. Deus perguntou. E ele ficou num conflito tremendo. Mas Jó reconheceu que Deus era o Senhor da sua vida. Jó mudou a sua comunhão com Deus. Ele aprofundou o seu conhecimento de Deus. Quando Deus nos permite mal, repito, Ele nos permite para coisas muito maiores, que a gente não entende, que a gente não sabe. Então Jó mudou o seu conhecimento de Deus. Jó mudou os seus sentimentos com respeito aos seus amigos, que durante toda essa narrativa o acusou de pecado. Nos versículos 42, capítulo 42, versículo 10 diz: Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. No 42, 8, Jó estava fazendo sacrifício, pedindo perdão e misericórdia para os amigos dele. Então Jó inicia sua oração orando pelos filhos e termina o seu livro orando pelos seus amigos, os seus acusadores, aqueles que haviam levantado problemas seríssimos na vida de Jó. Então Jó a vida de Jó aponta para quem? Para Cristo. Aquele que é rejeitado pelos seus irmãos, os judeus, mas aquele que oferece sacrifício em favor deles. Ora por eles, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jó aponta para um sacrifício maior, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Pai, por que me desamparaste? Deus não respondeu, mas Deus abriu o túmulo e ele ressuscitou. Deus às vezes nos fala, gente, através dos redemoinhos da vida, dos tsunamis da vida. Deus nos fala, mas Deus quer que a gente se submeta, a gente se arrependa, a gente creia que Ele é Senhor soberano de todos os seres inanimados, mas também da nossa própria vida. Eu te conhecia só de ouvir,
mas agora os meus olhos te veem. Bacana, né? Pai, obrigado por esta aula e peço-te que tu abençoes a cada um, jovem, adolescente que está me ouvindo, que eles compreendam as grandes lições incluídas no livro de Jó, e eles possam, Senhor Deus, ser pessoas profundamente submissas ao teu senhorio, ao teu poder e à tua vontade. Em nome de Jesus, aquele que morreu por mim, aquele que intercedeu por mim, aquele que se sacrificou por mim e aquele que voltará para mim. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Até a próxima aula. Eu vejo vocês por aí. Essas quebradas da vida. Tchau.